Muy buenos días Muito bom dia a todos los a que todos están os que allá estão lá en Palmira, Palmira, Colombia, Colômbia, junto al misionero Miguel junto ao Bermúdez Marín, missionário Miguel Bermudes Marim, en la congregación na que pastorea el congregação que reverendo Mario pastoreia o Villegas, reverendo Mário Villegas, y todos los e ministros, todos os hermanos, ministros, hermanas, irmãos e irmãs congregados allí, congregados y aí los de los e os diferentes dos países, diferentes países, y también los e que também os que están conectados a estão través conectados através del satélite do Amazonas. satélite Amazonas ou da internet. Hoje, Hoje, sábado 19 sábado 19 de agosto de agosto deste ano 2023. É realmente uma É bendição, realmente uma bênção e poder privilégio poder enviar essas palavras de saudação a todos a ustedes todos vocês e e desearles desejar todas as bendições todas as bênçãos que Deus tem para que este Deus tempo tem final, para este tempo final, as quais serão as cumpridas quais serão cumpridas em cada um de nós. em cada um de nós. E a mais grande que estamos E a maior que estamos almejando e desejando é receber esse corpo eterno e glorificado que Ele prometeu para seus filhos, os que neste tempo final estão na era da pedra angular e dispensação do reino, onde essa promessa se cumprirá. Podem sentar, por favor, os que estão em pé. É para este tempo final que Deus prometeu dar à sua igreja a fé de rapto. Essa fé que em nenhuma das eras Ele deu, mas que deixou reservada para o tempo final, para esse grupo de escolhidos que Ele escolheu desde antes da fundação do mundo, e por meio deles Deus se manifestar e assim cumprir todas as promessas correspondentes à era de pedra angular, como foi em sua primeira vinda, as promessas que ele cumpriu no meio do povo hebreu em era de pedra angular. Neste tempo final, ele escolheu sua noiva, ele escolheu esses membros pertencentes ao corpo místico de crentes de era de pedra angular, os quais ele vem buscar. Porque a igreja está a ponto de ser raptada, diz o irmão Branham. Ele vem pela sua igreja. O povo hebreu o verá vindo, mas eles dirão, mas o que faz lá com os gentios? Pois, como a igreja chegou à etapa de que está a ponto de ser raptada, pois vem por eles, e no meio deles é que o povo hebreu o verá essa manifestação e vai dizer, isto é, e este é quem estamos esperando. Se eles estão vendo alguém no meio da igreja, pois tem que ver, consequentemente, o instrumento, o qual Deus, neste tempo final, está usando para dar assim a fé de rapto a essa noiva, a qual ele vai levar. Como a história que diz de Romeu e Julieta, que à noite vejam como ele coloca essa escada aí, ele coloca Moisés e Elias, o qual representa neste tempo final esses ministérios no meio da igreja, levando a noiva no meio da escuridão da noite, a qual está o mundo, está em escuridão, e assim levá-la, porque ele vem como ladrão à noite. Agora vejam como o irmão Branham, na mensagem Escolhendo uma Noiva, ele nos fala ali de uma ocasião onde está relatando a vez que casou dois casais. Vejam o que nos diz na mensagem Escolhendo uma Noiva, nesse folheto, a página número 9. Nos diz,
lhe disse, sabes que creio que aprendi algo. Eu creio que isso se aplica às mulheres também. Essa parecia selvagem e deslumbrante dessa moderna Jezabel. Melhor será que se afaste dela. Toda aquela coisa azul ali em cima dos seus olhos. Eu não quero isso. Não creio que isso... que nenhum cristão gostaria disso. Não importa quanto a televisão e o jornal digam o atraente que é. É a coisa mais horrível e mais espantosa que eu já vi na vida. Quando vi isso pela primeira vez aqui no restaurante Clifton, uma manhã enquanto tomávamos café da manhã, vi algumas jovens chegarem e eu olhei essa moça que entrava e eu pensei, bom, não sei, nunca tinha visto isso anteriormente. Ela parecia que estava gangrenada. Estava com uma aparência esquisita. Não estou dizendo isso para ser engraçado. Estou dizendo isso, você sabe que eu vi todo tipo de lepra. Eu sou missionário, tenho visto todo tipo de coisas esquisitas. Você sabe de como doenças. Eu ia chegar até a jovem e dizer que eu sou ministro e oro pelos doentes e gostaria que eu orasse. Quer que eu orasse por você? Ele pensava que ela estava doente ou tinha alguma doença nos olhos. Eu nunca tinha visto coisa semelhante. E então entraram mais 2 ou 3, e então recuei e esperei. Ou seja, ele ia para lá, mas veja que entram 2 moças mais assim, com essa forma assim dos olhos, como estavam pintados e tudo isso. Então chegou o irmão Argan Bright e disse, irmão Argan Bright, o que acontece com essas mulheres? Então ele me disse, isso é pintura. Eu exclamei. Eu que tinha pensado que devia tê-la em algum lugar para evitar que as demais se contagiassem. É preciso planejar, olhar, orar quando se está escolhendo, porque por isso nós vemos a palavra da promessa. Ela, a noiva, que um homem escolha, irá refletir o seu caráter. Ele escreve aí, caráter. Irá refletir o que está nele. Agora você poderia imaginar um homem cheio do Espírito Santo tomar algo assim para ser sua esposa? Eu simplesmente não entendo isso, irmão. Agora talvez seja apenas eu velho, seja um velho excêntrico. Mas eu não consigo entender isso. Note, isso irá refletir o que está nele. Ela vai ajudá-lo a construir seu futuro lar. E um pouquinho mais adiante, nos diz, vamos continuar aqui, diz, agora, então, nos voltamos por um momento para o lado espiritual. E quando você vê uma igreja que está no mundo, age como o mundo, com expectativas no mundo, partilhando do mundo, considerando os mandamentos de Deus como se ele nunca os tivesse escrito, então você simplesmente pode imaginar que Cristo não irá tomar uma noiva assim. Você poderia imaginá-lo tomando a igreja moderna hoje como noiva? Não, meu Senhor. Eu dificilmente poderia entender isso. Não. Lembre-se, agora, um homem sua esposa são um. Você se uniria a uma pessoa assim? Se o fizesse, e isto certamente desapontaria minha fé em você. E então, que me diz de Deus unindo-se a algo assim, uma prostituta comum denominacional? Você acha que ele o faria, tendo forma de piedade, mas negando a eficácia dela? 2 de Timóteo 3,5. Ele nunca o faria. Ela tem de ter em si o caráter dele. A genuína e verdadeira igreja nascida de novo tem de ter o caráter que estava em Cristo, porque o marido e a esposa são um. E se Jesus fazia somente o que agradava a Deus, guardou e manifestou sua palavra, sua noiva terá de ser do mesmo caráter. Ela não poderia de modo algum ser uma denominação. Porque, por mais que você queira negar, ela é controlada por uma junta em algum lugar que diz o que fazer e o que não pode fazer. E muitas vezes, 1 milhão de milhas fora da verdadeira palavra de Deus. É muito lamentável que tenhamos nos afastado do verdadeiro líder que Deus nos deixou para guiar a igreja. Ele nunca enviou presbíteros estaduais. Ele nunca enviou bispos, cardeais, sacerdotes, papas. Ele enviou o Espírito Santo para
que dirigisse a igreja. Quando ele, o Espírito Santo, vier, ele vos guiará em toda a verdade e vos revelará essas coisas que vos tenho dito. Vos fará lembrá-las e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo fará isso. A igreja moderna odeia isso. Eles não gostam disto. Então, como pode ser ela a noiva de Cristo? O povo de hoje escolhe uma denominação moderna que somente reflete seu pobre entendimento da palavra. Não é minha intenção ferir, magoar, mas tenho a intenção de deixar penetrar profundamente até que você o veja. Eu já casei muitos casais, mas isso sempre me faz lembrar de Cristo e sua noiva. Um dos casamentos que realizei faz algum tempo foi uma coisa realmente notável na minha vida. Foi há vários anos, quando eu era apenas um jovem ministro. Meu irmão estava trabalhando na PWA. Não sei se alguém ainda lembra disso. Isso era um projeto que o governo tinha e meu irmão trabalhava ali. Eles estavam escavando para fazer algo artificial, um projeto para conservação. E ali também trabalhava com ele um rapaz de Indianápolis, umas 100 milhas acima de Jeffersonville, onde eu morava. E um dia ele disse ao meu irmão: eu vou me casar. Se apenas tivesse suficiente dinheiro para pagar o pregador, eu tenho dinheiro suficiente para a minha licença de casamento, ou seja, para ter o matrimônio pelo civil com o juiz. Ou seja, ele já tinha o dinheirinho para pagar essa parte do casamento pela parte civil, que é o que se recomenda que primeiro pois se casem, o casal que vai se casar, pois se casem pelo civil primeiro e depois, pois, no campo espiritual, o ministro faz a cerimônia e os casa pela parte espiritual divina. Eu tenho dinheiro suficiente para minha licença de casamento, mas não tenho dinheiro suficiente para pagar o pregador, disse o rapaz. Doc disse, ou seja, o irmão do irmão Branham. Bem, meu irmão é pregador e ele pode casá-los. Ele nunca cobra as pessoas por coisas assim. Ele disse, você poderia perguntar se ele me casaria? Bem, aquela mesma noite meu irmão me perguntou e eu disse, bom, se ele nunca se casou antes, nenhum dos dois, e tudo deles estiver bem, se for assim, diga que venham. Escreve aí do lado do irmão William, bodas. Quando chegou o sábado, ou seja, que chegou esse dia, que já tinham combinado para se casar, o rapaz veio. Tem sido uma grande coisa para mim sempre que lembro disso. E vejam, foi uma grande bênção, diz, cada vez que ele se coloca a recordar disso. Era uma tarde chuvosa e um velho carro Chevrolet com os faróis amarrados com um arame que encostou na frente, pouco tempo depois que eu tinha perdido minha esposa. E eu estava morando sozinho em 2 cômodos pequenos e Doc estava ali comigo esperando por eles. O jovem chegou e saiu do carro. Realmente não parecia um noivo para mim, na minha forma de ver. Eu creio que a nenhuma outra pessoa tivesse parecido um noivo. Ele escreve aí bodas, ou seja, esse foi o dia das bodas, escreve bodas. Para aquele então, eu podia comprar um bom par de sapatos com $1,50, mas os que ele tinha, que ele estava calçado, já estavam gastos e suas calças estavam
e as calças estavam bem soltas. Ele vestia uma dessas velhas jaquetas, tal parecia que tinha sido passada pela máquina de lavar sem estar enxugada. Estava sem cor e amarrotada e a beira levantada. Uma pequena dama saiu do outro lado do carro com um daqueles pequenos vestidos xadrez. Ela saiu do carro e subiu os degraus. Pobre moça. Eu creio que a única coisa que vestia era uma saia. Ela não calçava sapatos. Praticamente, ela tinha um pedaço de cabelo pendurado pelas suas costas. ¿Tienes suficiente edad para casarte? Eu disse, parecia muito nova, e eu lhe disse, você tem idade suficiente para casar? Ela disse, sim, senhor. E disse, eu tenho permissão por escrito do meu pai e da minha mãe. Ou seja, deram consentimento aos pais para que se casasse, e isso sim. Atualmente é um documento se for uma menor de idade ou menos de 18, menor de idade, pois é preciso assinar um documento, pelo menos em alguns lugares, que os pais têm que consentir se vai se casar, pois tem que eles assinar esse documento. Em outros lugares talvez seja de outra forma. Continua dizendo, tive que mostrá-lo ao tribunal para poder obter minha licença, ou seja, para poder casar pelo civil. Eu disse, muito bem, gostaria de conversar com vocês um pouco antes de realizarmos este casamento. Eles se sentaram, o rapaz ficava olhando em volta da sala. Precisava urgentemente um corte de cabelo. Talvez estava com o cabelo um pouco longo, comprido. E ficava olhando em volta da sala. Ele não estava me escutando. Eu disse, filho, quero que escute o que estou dizendo. Disse, sim, senhor. E eu disse, você ama esta moça? Ele disse, sim, senhor, eu a amo. Ele respondeu. Eu disse, você o ama? Disse para ela, sim, senhor, eu amo. Ela respondeu. Eu disse, agora você tem um lugar para levá-la depois de se casarem? Sim, senhor, respondeu. Eu disse, muito bem, agora eu disse, quero perguntar uma coisa. Pelo que entendo, você está trabalhando aqui neste projeto do governo PWA. E ele disse, sim, senhor. Ele ganhava $12 por semana. Eu disse, você acha que pode sustentá-la com isso? Ele disse, eu farei tudo o que puder. E eu disse, bem, isso está bem. E eu disse, agora, e se ele sair, perder o emprego, irmã? O que você fará? Irá correr de volta para casa, para mamãe e papai? Ela disse, não, senhor. Vou ficar com ele. Isso é o melhor que pode fazer, porque sempre há altos e baixos. E não é por isso que vai arrancar, correr. A moça para os pais já tomou essa decisão e deve ficar com o seu esposo e apoiá-lo em tudo. Nesses momentos que sempre há no matrimônio, apoiá-lo em tudo. Ela disse, não, senhor, eu vou ficar com ele. Eu disse, e este senhor, se você tiver 3 ou 4 filhos, nada para alimentá-los, e não tiver nenhum trabalho, o que você vai fazer? Mandá-la embora para a casa dela? Disse, não, senhor, eu vou me esforçar até o último, de alguma forma vamos conseguir. Bem, essa é a atitude correta de um homem quando se casa, quando encontra esses altos e baixos, deve lutar e permanecer ao lado dela e não dar a patada e vai com seu pai e sua mãe, porque eu não tenho como te manter. E isso não está bem. Vejam a resposta deste rapaz. Porque realmente a amava. E ele ia fazer todo o possível para lutar e conseguir tudo o que necessitariam para manter a família. Eu me senti pequeno diante dessas respostas e percebi que ele realmente a amava e eles se amavam um ao outro. Eu os casei.
Então, fiquei curioso para saber onde ele a tinha levado. Passado alguns dias, eu perguntei ao meu irmão Doc. Ele disse, ele vai para New Albany, uma pequena cidade abaixo de nós. E junto ao rio, onde eu tinha folha de estanho armada, onde eu acostumava ir quando eu trabalhava de guarda-linha. Assim, quando os demais companheiros se sentavam em volta contando piadas e coisas tais, eu entrava na caminhoneta e ia rio abaixo e lá eu orava e lia minha Bíblia debaixo de um grande pedaço de folha de estanho, onde havia uma velha fundição. Havia um monte de vagões velhos deixados ali. E tinha pego um daqueles vagões de um carro, fez uma porta e tapou todos os buracos. Depois ele foi e conseguiu umas coisas e pôde fazer uns degraus. Depois conseguiu umas quantas caixas e fez uma mesa. Um dia pensei, poderei ir lá um dia desses para ver como estão ficando. Como 6 meses antes, ou seja, antes desse casamento, eu tinha casado a filha de Knight com o filho de Slider. Agora, isto me recorda. Vejam o rapaz, quando se casou, conseguiu o que pôde e levou a moça, porque é recomendável que tenham o seu lugar quando se casam. E mesmo que seja no mesmo lugar, porque note que nos condomínios, os apartamentos, pois muitas vezes o que dividem é um corredorzinho e a porta da frente, e aí vive uma família e vive outra na frente, e talvez são diferentes. Ou seja, que não tem relação uma família com a outra. E vivem frente a frente. Ou se é uma residência, pois cada um tem sua área privada e a outra família tem a área privada. Ou seja, é bom sempre que tenham cada um suas coisas. E se não podem ter um lar, uma casa, pela economia, e no mesmo lugar tem um espaço onde podem separar parte da casa ou no terreno, pois também está bem. O importante é que tenha cada um sua privacidade. E este rapaz, pois, tinha conseguido essa velha carroceria de carro, de caminhão, tinha feito a sua porta, tinha tapado todos os buraquinhos e aí tinha preparado para levar a sua esposa. Isso me lembra quando eu contei assim por cima essa ocasião, onde o irmão William ia para o México e aí em maio por aí, depois de terminar a escola, fui à casa para falar com ele. Eu tinha aí, acabava de completar 18 anos. Aí em 19 de maio tinha acabado de completar, corrijo, 18 anos, isso foi em 1992. Tinha completado 18 anos e fui para casa para conversar com ele de que, pois me interessava Sarita aí. Ele me disse, olha, eu estou em Porto Rico para essa data, essa semana de 17 de agosto, eu estarei chegando por aí, creio que foi, e no domingo 23 vou estar em Porto Rico, ou seja, que essa semana vou estar, assim que põe a data para essa semana. E casa no civil primeiro, e depois, nesse sábado, sábado 22, pois, tem a cerimônia, e aí eu estou com Miguel, e aí realizamos o casamento no campo espiritual. Me lembro quando também o anjo disse ao irmão Branham, vai se casar no dia 23 de
de outubro, que foi que disse o anjo, que se casasse com sua esposa. Agora vejam como, aí quando ele me diz isso, mas eu nem sequer me comprometi com ela nem nada, ou seja, somente fui falar com ela. E ele em seguida colocou a data, por esses dias também. Por isso quando ele diz aí que ele tinha, parece que necessitava um corte de cabelo. Lembro que ele também me dizia, Benji, os barbeiros comem, como que querendo me dizer, te falta um corte de cabelo. A esse rapaz tinha o cabelo talvez um pouquinho comprido, como até a metade, quase chegando ao ombro, talvez um pouquinho mais para cima. E me lembro que eu fui em seguida e cortei o cabelo, um pouco mais curto o cabelo, e todas essas coisinhas a pessoa vai vendo também, porque cada jovem passou por experiências, e aqueles que se casaram jovens pois tiveram todas essas experiências também. E recordo que falei com um irmão para que ele me para ver se me alugava um apartamento, um lugarzinho que ele tinha. Ele me disse, aí está, mas tem que arrumar você. Assim que tive junho e julho, colocando azulejo, piso, colocando piso, ou seja, que saí da escola a trabalhar para ter um lugar para minha esposa quando me casasse. E aí estive nesse tempo preparando e colocando o piso e o banheiro, porque era um apartamento que estava começado. E depois, em 19 de agosto, ou seja, um dia como hoje, um 19 de agosto, me casei pelo civil. Isso foi uma quarta-feira, ou seja, tive uma quarta-feira e um 22 que foi sábado, me casei, ou nos casaram, aí tive o irmão William e o irmão Miguel, algo simples, tivemos ali um jantar, e aí foi tudo, e vejam, uma quarta-feira, e já foi quarta, quinta, sexta e sábado. Esse quarto dia foi o casamento, o qual para mim significou muito. E significou muito que nesse mês, e também no mês 8, e o signo de Léo de Leão. Vejam, tudo isso tem um propósito no programa divino, porque na quarta etapa da restauração da árvore noiva, onde Deus cumprirá essa promessa de levar sua noiva, ou seja, a ceia das bodas do Cordeiro. Porque as bodas são realizadas aqui na terra. Agora vejam como tudo isso na vida, na trajetória e na vida, na minha vida e de minha esposa, algo está refletindo no programa divino, o qual, pois, estou compartilhando com vocês. E ele me dizia, algum dia entenderás. Porque note que logo depois, um ano depois, justamente um ano, porque em 18 de agosto de 1993, nasceu Sara Esther, minha primeira filha, justamente um ano depois. E também caiu em agosto. Agora tudo isso, não nos colocamos agora a fazer um problema, ou vamos dizer, algo místico, algo, mas que estou compartilhando com vocês essa experiência. Vejam, depois que estive casado, depois que me casei, levo casado 31 anos, os quais nesses dias estou completando o 19 que é hoje, pelo civil, e 22
deste mês, pela parte divina, a religiosa, ou seja, pela parte onde nosso irmão William e nosso irmão Miguel estiveram fazendo essa cerimônia no campo espiritual, ou seja, que completo 31 anos com Sara neste mês de casado. Depois estive 6 meses, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, vivendo nesse apartamento. Já depois, em dezembro, o irmão me disse, olha, eu tenho que te desocupar daqui, porque não pode mais estar aqui, tenho que trazer uma pessoa que não tem onde ir, eu tenho que colocá-lo ali. E você precisa conseguir outro lugar. Recordo que eu falei com o irmão William e disse, irmão William, eu não tenho onde levar a Sarita. E para completar, estava grávida, tinha, creio que 2 meses de gravidez. Ou mês e meio, por aí, 2 meses, mês e meio, de 1 mês e meio a 2 meses e... Aí, ele me disse, olha, eu tenho um trailer, um vagão, um trailer, isso era aqueles que carregam diferentes coisas, o que trazem nos furgões, dessas que fazem transportes com barco para trazer comestíveis, diferentes coisas aos países, às ilhas e diferentes países. Esses furgões largos que são de... uns 2,5 metros mais ou menos de comprimento por uns 14, mais ou menos 14 metros de largura, uns 2,5 metros, por uns 14 metros de largura. Esses são uns 8 pés de comprimento por 40 pés de largura. Mas que Júlio tinha dito a Humberto que preparasse, ao meu papai, que por dentro tínhamos preparado para o escritório do irmão William. Júlio tinha comprado uns vagões e uns containers, e esse estava preparado com um banheiro no meio e um corredor, e me disse, irmão William, olha, usa esse, coloque por aí, do lado dos escritórios da carpa, e vive aí. Eu estive aí, preparei a cozinha, na ponta do vagão, uma cozinha, e aí estivemos todo o ano 1993, o 94, 95, ou seja, 3 anos. Foi exatamente 3 anos e meio que eu passei nesse vagão com minha esposa. Aí deu à luz a Sara Esther, já em 93. Ela nasceu ali em agosto 18. E feliz aniversário a Sara Esther, que fez ontem. E aí se criou nos primeiros anos nesse vagão. E o que cobrava nesse tempo eram uns $25 semanais, como 2 vezes o que cobrava o rapaz nesse tempo. Isso foi na década de 30, isso imagina $12 semanais, e depois em 92 apenas $25, e com isso ia economizava para comprar as coisinhas da casa, os comestíveis, os alimentos, e depois quando chegou a menina, Júlio me aumentou um pouco o salário, porque me dava uma ajudinha para me sustentar nos trabalhos que eu fazia, ele me pagava. Nesse tempo já estávamos terminando a construção. Quando saía da escola, íamos para lá para ajudar. Mas depois que eu me casei, pois aí me dava uma ajudinha pelos trabalhos que fazia com Humberto na construção. Vejam como comecei essa etapa da minha vida aos 18 anos, o qual foi de grande bênção, de luta de altos e baixos, como todo matrimônio, mas graças a Deus estamos em pé. E
lutando para chegar à meta da nossa transformação, o qual também todo casal deve fazer. Agora vejam como depois o irmão Branham aqui, ele diz que 6 meses antes ele tinha casado um casal que os pais eram ricos. Vejam, diz o filho de Slider, esse é um dos homens mais ricos que há por toda essa parte do rio Ohio. Ele dirige as grandes fábricas, fazendo casas pré-fabricadas e coisas assim. E o senhor Slider tem uma companhia de areia e cascalho, filhos de milionários, os dois. Tanto ela como ele, eu os casei. Recordem, esse é outro casal. Que 6 meses antes ele tinha casado. Antes deste casal, por cerca de 2 semanas, eu tive que estar praticando a cerimônia desses 2 jovens ricos. Por 2 semanas tive que estar praticando a cerimônia, ajoelhando numa almofada e toda a pompa e tudo mais pelo que já passei. Praticamente tive que passar tudo isso para casar aquele casal. Bom, aquele outro casal teve que se casar naquele quartinho onde somente havia uma cama dobradiça e um sofazinho de descansar, mas ambos casais casei pela mesma cerimônia, ou seja, com a mesma forma que ele casava. Um dia decidi visitar este casal rico. Eles não tinham necessidade de trabalhar. Seus pais eram milionários. Eles tinham construído uma bonita casa para eles. Francamente, aquela casa tinha suas maçanetas de 14 quilates. Assim que vocês poderão imaginar que tipo de casa vivia esse casal. Não tinham que trabalhar. Tinham um bom Cadillac todo ano. E tinha tudo que eles queriam. Eu os conheci eles através de um amigo meu. Assim foi como cheguei a conhecê-los. E eles quiseram que eu os casasse. Então, fui visitá-los. Eu saí do meu velho Ford, do lado de fora, e subi os degraus. E subi um pouquinho perto demais e os ouvi. Eles estavam realmente discutindo. Estavam com ciúmes um do outro. Tinham ido a um baile. Ela era uma moça muito bonita, assim como uma dessas rainhas da beleza. Ela ganhou muitos prêmios por ali. Ganhou alguns carros e coisas tais por ser... pela sua beleza. Eu olhei para eles de forma calada, e um estava no canto e o outro no outro, discutindo sobre outro rapaz com o qual ela tinha dançado algo assim. Quando ia entrar, eles deram um salto e pegaram nas mãos um dos outros e se dirigiram à porta. Oh, irmão Branham! Disseram, como você está, irmão Branham? Disse, muito bem. Como vocês estão? Como estão se dando, se levando? Ele disse, nós estamos muito felizes, muito bem, não é, querida? Ela disse, sim, querido. Vem. Eles estavam apresentando um quadro que não era real. Vocês sabem, você não pode se aquecer por um fogo pintado, desenhado. Você não pode se esquentar com um fogo pintado na parede, como algumas dessas igrejas estão fazendo, tentando pintar um quadro de Pentecoste como algo que ocorreu 1000 anos ou 2000 anos atrás. Você não pode se aquecer por um fogo pintado, desenhado. Pentecoste é tão real hoje como foi então. O fogo está caindo. Não é um quadro pintado, é um fogo verdadeiro. Ali estava aquele casal. Eu não gostaria de viver assim. Bom, pensei, do outro lado do rio, ali é onde vieram parar o outro casal. Pensei, ir visitá-los no sábado à tarde. E aí desenhei uma pedra angular e as eras. E sábado pela tarde sublinha e a flecha para a 7ª era. Para ver como estavam se saindo. Então, com meu rosto sujo e macacão sujo, com minhas ferramentas, eu pensei, vou dar uma espiada neles. Eu fui como se estivesse trabalhando, buscando e examinando os isoladores que tinham sido rebentados por raios ou algo assim ao longo do fio telefônico, dos cabos elétricos ao longo do rio.
E lá estava aquele velho Chevrolet. Isto foi um ano depois de tê-los casado. Ou seja, justamente um ano depois. Um ano depois foi que disse Elohim a Abraão: por este tempo, Sara, tua mulher, dará à luz. Eu fiz como se estivesse trabalhando e procurando os isoladores que tinham sido arrebentados por raios ou algo assim, enquanto caminhava ao longo do fio telefônico, rio abaixo, e lá estava um velho Chevrolet que estava estacionado em frente. Cerca de um ano mais tarde, depois que os tinha casado, e havia uma porta que estava aberta, eu pude ouvi-los conversando. Assim parece coisa de hipócrita, porém eu me aproximei bastante até poder ouvi-los, ver o que estavam dizendo. Eu fiquei ali e só queria saber por mim mesmo. Eu queria investigar bem para estar seguro do que estou dizendo. Assim faço com a palavra de Deus. É a verdade ou não é a verdade? Ele guarda a sua palavra ou não guarda? Se não guarda, então não é Deus. Se guarda, então Ele é Deus. Ele desenha um olho e uma pirâmide encostada assim, um tracinho assim como se fosse uma porta. Ele estava mostrando ali o William, como estava o irmão Branham parado atrás da porta. Ele coloca o olho como se olhando. Eu queria saber como estavam se saindo. Então me movi quietamente para o lado, bem de mansinho, ouvi dizer: querida, eu queria tanto comprar aquilo para você. Ela disse: agora olhe, querido, este vestido está bem, este vestido ainda está ótimo. Eu fico grata por isso, mas veja, você sabe, eu me aproximei de mansinho, de modo que pudesse olhar através da fenda da porta que estava ali aberta no vagão, e ali estava ele sentado ali, ela no seu colo e seu braço em torno dela e o braço dela em torno dele. Ele estava com um destes velhos chapéus de aba larga virada, tinha feito um pequeno furo e tirando o seu cheque de pagamento, estava pondo em cima da mesa, tanto para mantimentos, tanto para seguro, tanto para carro. Eles não conseguiam equilibrar o orçamento. Vinha saber que ele tinha visto um vestidinho lá numa vitrine, o qual estava de olho fazia algumas semanas, que custava $1. Ele queria comprá-lo. Bem, querida, você ficaria tão bonita nele, ele disse. E ela disse: mas querido, eu tenho um vestido e eu realmente não preciso dele. Está vendo? E aquela pequena rainha, eu me afastei, olhei para cima e podia ver a torre no topo da outra casa. Eu fiquei ali e olhei por alguns minutos e pensei: quem é o homem rico? Eu pensei: Bill Branham. Se você quisesse escolher qual dos lugares onde iria, para mim eu não escolheria aquela coisa atraente no topo da colina. Eu escolheria este caráter aqui embaixo, como uma verdadeira construtora de lar, alguém que me amasse e ficasse comigo, alguém que tentasse construir um lar e não esfolando por tudo, por coisas finas, e alguém que estivesse com você, parte de você. Isso sempre ficou comigo no meu coração. Como era este caso? Um escolheu uma moça bonita, o outro escolheu o caráter. Essa é a única maneira que você poderia escolher. Primeiro, procure caráter. E então, se você a ama, ótimo. Note, o primeiro Adão de Deus não teve escolha alguma. Ele não pôde escolher. Deus lhe fez uma. Ele não pôde escolhê-la. Assim, nós verificamos que ela o desencaminhou da palavra de Deus. Ele não chegou a orar sobre o assunto. Ou seja, vejam, a ele não foi dado a oportunidade de escolher. E não pôde orar por isso. Mas vejam agora, Deus nos recomenda e nos exorta a que todo jovem ore a Deus para que Deus lhe dê tanto a ela um homem e tanto a ele uma mulher que seja a ajuda idônea de cada um deles. Orar a Deus, pedir a Deus. Ele não pôde orar sobre o assunto. Ele não é como você e eu. Ele não teve escolha. Ao fazer isso, ela o conduziu para fora da sua correta posição, sendo filho de Deus. E ela fez isso ao lhe mostrar um estilo mais moderno de vida, algo que eles realmente não deviam ter feito. Porém, o caráter dela mostrou que ela estava errada. Seus motivos e objetivos estavam simplesmente errados. E o persuadiu por seu raciocínio de que a nova luz moderna que ela tinha encontrado, a qual era
contrária, a palavra de Deus era uma melhor maneira de viver. Agora, nessa mesma mensagem, depois vocês podem ler todas as coisas que aqui nos falou o nosso irmão Branham com relação a esta mensagem que intitulou Escolhendo uma Noiva, e o pregou 29 de abril de 65, de 1965, que foi o ano que ele se foi, e foi em Los Angeles, Califórnia. E depois disso, vejam o que ele falou depois de falar sobre este tema de Escolhendo uma Noiva. Ele depois fala aqui algo muito importante. Vamos à página 23. Ele diz: algumas semanas, eu estive numa visão e estava em pé num lugar alto, e era para ver a pré-apresentação da igreja, e notei, vindo, eu me encontrava mais ou menos dessa maneira, de frente para o oeste. E ele escreve: a noiva no oeste. E vindo deste lado estava um admirável grupo de mulheres de vestidos muito bonitos, cabelo longo, bem arrumado nas costas, mangas e saias decentemente compridas, e estavam todas em tom de marcha, como avantes soldados cristãos, marchando como para a guerra, com a cruz de Jesus indo adiante. E no firmes em frente hostes da fé. E enquanto passavam, permaneci de pé, e havia algo ali, o Espírito de Deus, e disse: ali está a noiva. Eu olhei e meu coração estava alegre, regozijou. Ela deu a volta nessa direção e passou por trás de mim. Após algum tempo, o Espírito de Deus me disse: agora virá em cena a igreja moderna. Aqui veio se apresentar a igreja asiática. Nunca vi uma agrupação tão imunda, tão indecente. Aqui vieram as outras igrejas das diferentes nações. Elas tinham uma aparência horrível. E eu digo isso porque tenho o dever de dizer a verdade perante Deus. E quando ele disse: aqui vem a igreja da América agora para ser apresentada, se já viu um bando de demônios, foi esse. Aquelas mulheres estavam completamente nuas, com uma coisa de aparência cinza, como cor de couro de elefante, e estavam segurando em frente de si, sem parte superior nela de modo algum. Elas estavam fazendo esse tipo de coisa. Essas danças, esses jovens dançam aqui, esse twist e tais coisas, esse tipo de música tocando. E quando vi a senhorita Estados Unidos da América se aproximar, quase desmaiei. Ele escreve: USA. Agora isso é assim diz o Senhor. Se creem que eu sou o seu servo, creiam em mim agora. Eu não diria isso por nada no mundo. Não haveria suficiente dinheiro em todo o mundo para me fazer dizer isso se não fosse verdade. E quando ela passou pelo meu lado, era a coisa mais suja que eu já tinha visto. Eu pensei dentro de mim: Deus, tão duro quanto pregamos, e nós trabalhamos para te conseguir uma noiva, e isso é o melhor que podemos fazer. Ela estava requebrando, segurando isso em frente de si, uma coisa como uma dessas saias de dança havaiana, segurando isso em frente de suas partes, sua parte baixa, assim dançando e se requebrando, como esses jovens fazem aqui nestes shows vulgares que eles têm, e requebrando. Essa foi a senhorita cristianismo da América. Deus me ajude. Pela ajuda de Deus, essa era a aparência que tem em sua face, diante de seu rosto. Eu podia ter desmaiado. Pensei, depois de tanto trabalhar, pregar e persuasão, todas elas de cabelo curto, e estavam requebrando e se comportando indevidamente, segurando isso em frente. Elas se aproximaram de onde eu me encontrava ali, com esse ser sobrenatural ao meu redor. Eu não conseguia vê-lo. Eu o ouvia falando comigo. Ele estava ao meu redor. Mas quando elas se viraram nesta direção, ela se retorcendo, se requebrando e rindo e seguindo em frente. Agora eu estava em pé na sua presença ali, seu servo, e de tudo o que trabalhei, isso era o melhor que pude fazer. Pensei: que proveito
tirei de tudo isso. Que bem eu fiz isso. Tanto pregar, tanta persuasão, tantos grandes sinais e milagres que tu mostraste. E como eu permaneci ali, ia para casa e chorava depois de pregar e coisas tais. Que bem me fez. E então tenho de apresentar-te algo assim como noiva. E aí ele desenha a parte de baixo das eras e somente a sétima era, que é a era que corresponde aí ao irmão Branham. Enquanto me encontrava ali olhando, pensando e olhando, ela passou diante de mim, e vocês podem se imaginar, elas não tinham nada colocado na parte de trás, segurando algo na frente, nada mais, rebolando assim, twist, abrindo os braços e pernas assim e se requebrando. Ora, era um espetáculo mais indecente que alguém pode imaginar, vulgar, descarado. Você perguntará, o que isso quer dizer, irmão Branham? Eu não sei, só estou dizendo que eu vi. E quando ela passou do meu lado, dessa forma, me senti desfalecido. Tive que virar o olhar. Então pensei, meu Deus, estou condenado. Não vale a pena que continue tentando. Melhor será parar. Quero dizer à senhorita Carl Williams, se está aqui nessa noite, esse sonho que me contou alguns momentos, que sonhaste na outra noite, que veio incomodando. Aí está, o volante foi tirado da minha mão. E ele escreve aí do lado, Timão, volante. Então pensei, melhor eu esquecer isto. Eu estava perdido, acabado. Então, de repente, eu vi que vinham novamente. E se aproximou deste lado, veio a mesma noiva que deu a volta nessa direção. Aí vieram aquelas pequenas damas novamente. E cada uma delas estava vestida com seu traje tradicional de onde elas procediam, como Suíça, Alemanha, e assim por diante, cada uma usando esse tipo de traje, todas de cabelo longo, exatamente como aquela no princípio. A noiva passa duas vezes, aí uma parte numa mensagem que lemos. E aqui vinham elas caminhando, avante soldados cristãos, marchando como para a guerra. E quando passaram pelo palanque onde estávamos, de repente cada olho se voltou naquela direção. E então elas voltaram e foram marchando. E justamente quando começaram a subir para o céu, e ele desenha uma pedra angular e as eras, as outras subiram à beira de um morro e caíram para baixo. Agora vejam como umas seguiram caminhando para cima e as outras subiram somente à beira. Vejam que estava nessa parte do pescoço. E aí, quando vimos essa porta aberta de uma nova era, de uma nova dispensação, a noiva seguiu em frente, para cima, mas houve uns que caíram para baixo. Para onde? Para a sétima era. Outros ficaram aí no pescoço, nessa parte que não são nem de um lado nem do outro. São os mornos, ou seja, são os que são nem branco nem preto, isso é a cor cinza, vamos dizer que é cinza. Cinza é uma cor que não é nem uma coisa nem a outra. Agora, vejam, essas outras continuaram marchando para cima. E enquanto marchavam, notei que um par de mocinhas da parte de trás pareciam ser moças estrangeiras, como da Suíça, ou da Suécia ou Suíça, ou de algum outro lugar assim. Elas começaram a olhar para os lados. Eu disse, não façam isso, não saiam desse passo. E enquanto gritava assim, saí da visão. Essa é a razão pela qual disse essas coisas. Gostaria de fazer uma pergunta. Será mais tarde do que pensamos? Ela poderia estar já chamada e escolhida e selada? Não haverá um extra, ou seja, o número que é
esse número e não há mais nenhum que se agregue, que se acrescente, nem há nenhum que falte. Vocês sabem, seria possível? Oh, sim. Oh, sim. Lembre-se do que eu disse o outro dia no café da manhã. No pólen de cruzar macho e fêmea, há 1 milhão de germes que saem, 1 milhão de óvulos que saem, mas há só um deles que vive. E, no entanto, são todos parecidos. Um de 1 milhão. Cada um deles sendo o mesmo óvulo e o mesmo tipo de germe. Um deles vive, os demais morrem. Ninguém pode dizer qual é um óvulo maduro e o que ocorrerá com ele. Deus é quem decide isso. Ele é quem, pela sua escolha, sabe quem é virgem prudente e quem é virgem fato. Aí, quem é do grupo dos perdidos. Deus tem que decidir isso. Se vai ser menino ou menina, loiro ou moreno, ou o que quer que vai ser. Deus decide isso. Não sei se vocês observaram alguma vez em um tubo de ensaio, ao vê-los se unirem, eu já observei. Deus tem que decidir isso. Cada um deles são idênticos, mas é por eleição. O nascimento natural é por eleição. Deus toma 1 do milhão. E ele escreve ali, 1 de cada milhão. Quando Israel deixou o Egito, a caminho da terra prometida era aproximadamente 2 milhões de pessoas. Cada um esteve sob o mesmo sacrifício do cordeiro. Do contrário, não teriam podido sair. Cada um deles escutou Moisés, o profeta. Ele escreve ali, Josué e Caleb. 1 de cada milhão. E aí escreve Josué e Caleb. Cada um deles estava sob o sacrifício do cordeiro. Do contrário, não teriam podido sair. Cada um deles escutou Moisés, o profeta. Cada um foi batizado no Mar Vermelho. Cada um dançou. As mulheres com Miriam, vejam, todo o grupo escutou a esse mensageiro quando foi tirado esse grupo da 7ª era e foi colocado nessa parte aí da brecha. Vejam, todos escutamos a esse mensageiro. Todos saíram. Cada um deles dançou, as mulheres com Miriam, de um lado para o outro. Quando Deus destruiu o inimigo, cada um esteve com Moisés e o ouviu cantar no Espírito. Cada um deles comeu maná no deserto que caía do céu. Ele escreve maná novo cada noite. E ele escreve, maná é igual à mensagem, que é um tipo da mensagem. Cada um comeu dele. Mas, dos 2 milhões, quantos entraram? 2. 1 de cada milhão. Há aproximadamente 500 milhões de cristãos no mundo esta noite, incluindo católicos e tudo mais. 500 milhões de assim chamados cristãos crentes no mundo. Se o rapto ocorresse nessa noite, isso significaria, se o resultado fosse 1 de cada milhão, eu não digo que seja, mas se fosse, 500 pessoas desapareceriam nas próximas 24 horas. Vocês nunca ouviriam nada disso. De qualquer forma, haverá essa quantidade de desaparecidos que não se contaria para isso. Então, poderia acontecer a nós, como aconteceu no dia de João Batista. Os mesmos discípulos disseram, por que dizem os escribas que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas? Ele disse, eu vos digo que Elias já veio, e vós não soubestes. Um destes dias pode que sejamos deixados sentados aqui. E o rapto que deveria acontecer antes de que começasse a grande tribulação, já aconteceu. E não percebeste, não soubeste. Todo o corpo está selado dentro, mantendo no passo. Não estou dizendo que será nessa forma, espero que não seja assim, mas, irmãos, se nós nessa noite sentimos admoestações em nossos corações de que devíamos endireitar nossas vidas e as coisas que fizemos, permita-me aconselhá-lo como um irmão ministro. Vejam como é que ele está nos dizendo aqui que estamos sendo admoestados em nossos corações de
endireitar nossas vidas. Veja como ali ele está nos mostrando o que ia acontecer com essa noiva no fim do tempo, o qual tinha que estar pronta, endireitada para ir no rapto. E vou dizer isso pela primeira vez desde o púlpito. Nisso me estendi mais nessa noite do que me estendi em qualquer outra coisa em qualquer ocasião e qualquer maneira perante o público, porque tenho tido grande liberdade nessas reuniões. Se você crê que eu sou profeta de Deus, escute o que lhe disse. E ele escreve, WMB, profeta de Deus. Se há um pequeno sentimento no seu coração, vá a Deus agora mesmo, faça isso. Homem, detenha por um minuto. Examine os credos a que vocês servem. Examine suas igrejas. Se elas exatamente são conforme a palavra de Deus, satisfazem vocês toda a qualificação, todos os requisitos. Você diz, eu sou um homem bom. Nicodemos também era. Da mesma forma que todos os demais, eles eram homens honestos. Isso não tem nada a ver com isto. Mulher, eu gostaria que você se olhasse no espelho e vejam o que Deus requer que uma mulher faça. E se veja no espelho de Deus. Não se veja no espelho da sua igreja, mas no de Deus. E veja se poderia em sua vida qualificar para ser a noiva espiritual de Jesus Cristo. Ministros, façam o mesmo. Vocês suavizam as coisas aqui para poupar o sentimento de alguém mais adiante? Vocês fariam isso? Se eles o expulsarão da sua igreja, se você está se sentindo assim, meu estimado irmão ministro, permita-me adverti-lo em nome de Jesus Cristo. Fuja disso agora mesmo. Dama, se você não consegue estar à altura da qualificação de uma cristã, não uma cristã nominal, mas em seu coração, em sua vida, siga exatamente o exemplo de como o certificado de casamento de Deus que diz que tem que ser. E membro de igreja, se sua igreja não é assim, não pode estar à altura da qualificação de Deus, da sua palavra, saia dela e entre em Cristo. E aí desenha uma pedra angular. E as eras, e as últimas três, as coloca, as divide. Lutero, Wesley e o irmão Branham, essa sétima era, e em cima a pedra angular. E aí a flecha para a pedra angular. Isso é uma advertência solene. Nós não sabemos a que hora, e você não sabe a que hora essa cidade um dia vai se encontrar no fundo deste oceano. Isso é um extrato, este extrato que vou ler agora, essa parte dessa mensagem, está no livro de citações na página 148, no parágrafo 1322, onde foi tirado este extrato, que é dessa mensagem, diz, ó Cafarnaum, disse Jesus, tu que te ergues até o céu, serás abatido até os infernos, porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os prodígios, teriam permanecido até hoje. E Sodoma e Gomorra se encontram no fundo do Mar Morto, e Cafarnaum está no fundo do mar. Tu, cidade, que afirma ser a cidade dos anjos, que tens te exaltado até o céu, e enviado todas as coisas sujas e imundas de moda, e coisas tais a ponto de até mesmo as nações estrangeiras virem aqui apanhar nossa imundície e divulgá-la até nossas finas igrejas e torres e assim por diante. Lembre-se, um dia jazerás no fundo do mar. Tu tens uma gigantesca cavidade, um gigantesco buraco embaixo de si agora mesmo. A ira de Deus está em erupção embaixo de ti. Por quanto tempo mais ele reterá este banco de areia pendendo sobre aquilo, quando esse oceano mais além de uma milha de profundidade deslizar até o mar Salton, será pior do que os últimos dias de Pompeia. Escreve aí, terremoto. Arrependa-se, Los Angeles. Arrependam-se. O resto de vocês e volte-se para Deus. A hora da sua ira está sobre a terra. Fuja, enquanto há tempo para fugir. E se mantém em Cristo. Agora vejam essa profecia que ele já também tinha falado no livro das eras, onde esse terremoto do Alasca, que ocorreu nessa Sexta-feira Santa, em 1964, Deus estava mostrando ali o que seria em uma escala maior, onde estaria ocorrendo esses terremotos e essas grandes sacudidas.
os quais ocorreram também quando Jesus ressuscitou com os santos do Antigo Testamento. Diz que isso mesmo ocorrerá quando ocorrer a ressurreição neste tempo final. E nos foi dito que esse terremoto da Califórnia é muito provável que seja o terremoto da ressurreição. Mas antes desse terremoto, podem haver muitos mais nos diferentes países. Vejam, nesses dias houve ali nessa parte da Colômbia, houve um terremoto que depois houve várias réplicas nas quais muitos estavam assustados. E alguns até diziam, agora é preciso estar dormindo em casa de campanha. Era o comentário das pessoas, porque não era seguro o edifício, o prédio. Mas agora vejam, tudo isso irá aumentando a cada dia mais e mais. E o que vai estar sendo visto a nível de todo o planeta Terra será as pessoas vivendo em casas de campanha. Recordem que tudo isso está também e vai estar sendo mostrado o que a festa dos tabernáculos será materializada, cumprida no milênio, durante o milênio, que corresponde também em tipo e figura à sétima era da igreja, o qual corresponde à festa dos tabernáculos. E o mundo estará em tanta confusão, e terremotos e vulcões e furacões e tsunamis e todas essas coisas, que o mais seguro que há para a família e tudo isso vai ser ou casas de campanha ou trailer e coisas assim, onde terminará vivendo a humanidade nesses dias antes de começar a tribulação. Tudo isso já vai estar sendo cumprido neste tempo final em toda a humanidade. E já depois da grande tribulação já será algo terrível. Mas antes disso, já vai estar sendo visto o mundo, e em muitos países as pessoas vivendo em casas de campanha, em tendas, porque isso vai continuar em aumento cada vez mais e mais. Agora, algo muito interessante e que não devemos passar despercebido. Vejam, comecei meu matrimônio vivendo em um vagão. E isso possivelmente terminaremos vivendo nos últimos dias nestes corpos terrenos em um vagão, ou em um trailer, ou em uma casa de campanha, numa tenda. E foi na idade de 18 anos que eu tinha, e ela também porque fez em julho 18 anos, julho, 4 de julho, completou 18 anos, ou seja, que quando casamos os dois tínhamos 18 anos, ou seja, éramos jovenzinhos, e nessa idade é que todos vamos regressar. A idade de 18 anos, de 18 a 21 anos, é a idade jovem onde a juventude está em todo o seu esplendor. E vejam como também isso pode ser cumprido neste tempo final, onde, quando obtivermos o corpo eterno e glorificado, estejamos jovenzinhos de 18 a 21 anos e estejamos nesse tempo, nessa temporada, já vivendo assim. Os que tiverem dificuldades nas construções, que rachem e não sejam seguras, seguramente já para esses dias, se não estiverem rachadas, já com esse terremoto da ressurreição vão rachar, porque não restará nada em pé. Diz Hebreus, capítulo 12. Agora vejam que tudo isso estará sendo cumprido neste tempo final. E não estou dizendo agora que saiam das casas e comprem tendas, barracas e coisas assim. Já cada um sabe a responsabilidade com sua família, e Deus vai atuar e vai ajudar a todos para que estejam sempre cientes das notícias e tudo que está ocorrendo no mundo. E
se preparar como sempre disse o mensageiro, se preparar para esses dias que a cada vez estão ficando mais difíceis as coisas no mundo e não ser negligentes com nossa família. Agora vejam como lá no tempo de Moisés, vejam, foi feito um tabernáculo de peles, de lona, ou seja, desse material de peles, mas vamos dizer de lona. E Deus termina neste tempo final com uma grande carpa catedral. Também. Ou seja, que tudo que Deus estará cumprindo neste tempo será para a bênção dessa noiva que ele veio buscar para levá-la à ceia das bodas do Cordeiro. E tudo vai operar para o bem para os escolhidos de Deus. Na página 28, nos diz, já ao final aqui dessa mensagem, diz: meu irmão e minha irmã, eu não sei o que mais dizer. Se eu encontrei graça em sua vista pelo poder de Deus, se vocês creem que eu sou o seu profeta, essa é a primeira vez em público que disse isso, mas sinto uma estranha advertência de algum tipo. Não estou acostumado a isso. Vocês sabem que não, eu não atuo assim. Eu hesitei em pregar essa mensagem e dizer essas coisas. Eu me esquivo de um lado a outro para fazê-lo, mas foi dito e estará no dia do juízo como testemunha de que disse a verdade. Isso é, assim diz o Senhor. Ó Pentecostais, escapem pelas suas vidas, e desenha as eras embaixo e a flecha para a sétima era. Escapem por suas vidas, fujam para as pontas do altar e clamem antes que seja tarde demais, porque chegará a hora em que vocês poderão clamar e não adiantará. Porque Esaú procurou achar um lugar para se arrepender e não encontrou. Eu os encomendo à Califórnia, à Convenção dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno, os quais eu amo. Eu os encomendo a Jesus Cristo nessa noite. Corram a Ele. Não permitam jamais que o diabo os esfrie e os afastem disso. Permaneça exatamente com isso até que todos sejam cheios do Espírito de Deus, de tal forma que os faça vir a palavra, que faça vocês, mulheres, se endireitarem, que faça vocês, homens, se endireitarem. Se você diz que tem o Espírito de Deus e você não se ajusta à palavra, é outro Espírito em você. O Espírito de Deus está em sua palavra. O Messias, a palavra ungida. A noiva terá que ser pequenos Messias. A palavra ungida. E ele escreve ali Messias, escreve a palavra ungida. É igual Messias. E vamos colocar nessa ocasião a essa pequena conversa a palavra ungida. É igual Messias, a noiva, pequenos Messias. Ou seja, a palavra ungida, o qual é a noiva, que são pequenos Messias. Foi para mim um privilégio e uma bênção poder saudá-los a todos lá em Palmira, com o missionário Miguel Bermudes Marim e todos os ali presentes, todos que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet, nessa ocasião de hoje, sábado 19 de agosto deste ano 2023. E estejamos com nosso olhar
colocado nas promessas de Deus e no cumprimento de tudo que Deus está fazendo no meio da sua igreja, para que assim não nos passe despercebido todas as bênçãos que Ele está nos dando, o qual é o cumprimento do que Ele prometeu que estaria realizando no fim do tempo, no meio da sua igreja, no cumprimento dessa visão da grande carpa catedral, onde Ele estaria dando e revelando à igreja a fé para ser transformados e raptados, a qual contém os 7 trovões, contém a revelação do 7º selo, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, para que assim todos recebam essa fé de rapto, os escolhidos de Deus, os que por eleição divina foram escolhidos desde antes da fundação do mundo para receber essa promessa da sua transformação em rapto. Que todos, em breve, os escolhidos de Deus estejam prontos para receber assim o que falta por receber e estar assim preparados para em breve serem transformados. Que Deus os abençoe grandemente e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Muito obrigado, missionário Miguel Bermúdez Marim, por essa oportunidade que me permite conversar essas palavras a todos e cada um de vocês aí reunidos em Palmira, Colômbia. Que Deus os abençoe grandemente a todos.